O rico desperta desejos proibidos na jovem inocente e a noite se torna inesquecível. A chuva caía forte sobre São Paulo, criando um cenário perfeito para os sonhos e medos de Beatriz. Com seu coração acelerado, ela encarava o convite em suas mãos. Fotografa freelance, sempre tímida, mas determinada, a oportunidade de registrar a festa privada do bilionário André a deixava em um misto de ansiedade e excitação. Uma celebração repleta de glamour, sussurros e rostos desconhecidos tinha o poder de mudar sua vida, e Beatriz sabia disso. Aquela noite seria seu grande teste. Ao entrar no imóvel luxuoso, um mundo de encanto e mistério a envolveu. Lustres reluziam e as risadas ecoavam como música em meio à penumbra. Cada passo dela era um mergulho em um universo onde as normas eram diferentes. Pessoas elegantes, vestidas em trajes caros, trocavam olhares e sorrisos sutis dançavam entre eles. Beatriz puxou seu equipamento com mãos nervosas. A câmera era seu refúgio, sua voz neste mar de incertezas. Enquanto os convidados brindavam e celebravam, a figura de André surgiu como um feixe de luz na escuridão. Charmoso, com um sorriso cativante, ele parecia um mito das antigas histórias. Beatriz não pôde evitar sentir um aperto no peito. Ele se movia entre os convidados com a destreza de um maestro, orquestrando conversas, provocando risos. Algo nele a seduzia, um magnetismo invisível que ameaçava romper as barreiras que edificara ao longo dos anos. Com cada clique da câmera, Beatriz se deixava levar. Ela capturava a essência da festa, a essência das pessoas. Mas a cada olhar que recebia de André, um nó apertava sua garganta. Era titilante e aterrador. Chegou a pensar que aqueles olhares carregavam promessas que se entrelaçavam com sua ambição. Ao mesmo tempo, sabia que depender de alguém como ele poderia custar sua independência. A festa se estendia até a madrugada, mas o turbilhão emocional não a deixava em paz. Entre risos e música, a tensão pairava no ar. Beatriz sentiu que a linha entre desejo e ambição estava se apagando. Em um momento de distração, ela se afastou do barulho e decidiu explorar o apartamento. Seus pés a conduziram até uma biblioteca imponente, coberta por livros empoeirados e um mistério palpável. Foi ali, entre páginas amareladas, que encontrou uma velha fotografia de sua mãe e André, entre sorrisos que pareciam esconder segredos. O envelope, cuidadosamente posicionado ao lado, trouxe à tona um nome que ela não esperava. Um nome que poderia desestruturar seu mundo e revelar verdades obscuras. A percepção da chantagem desabou sobre ela como um véu de neve, espessa e indesejada. Beatriz sentiu o frio na espinha. O glamour da festa se tornara uma prisão. As conexões entre seu passado e o anfitrião tornaram-se cada vez mais perigosas. Perguntas inquietantes invadiram sua mente. Como sua mãe estava ligada àquele homem carismático? E o mais importante, até onde ela estaria disposta a ir para proteger sua família? Enquanto os ecos da festa continuavam fora da biblioteca, a noite perfeita se tornava um labirinto de incertezas, e ali, entre livros e segredos, a vida de Beatriz estava prestes a mudar para sempre. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Beatriz ficou paralisada diante da fotografia amarelada. O sorriso de sua mãe ao lado de André parecia pulsar com segredos. Ouvindo os ecos da festa, ela pressionou a mão contra a boca para abafar o turbilhão de emoções. A maré de dúvidas se elevava dentro dela. O que mais poderia estar oculto entre essas paredes? A biblioteca, antes um refúgio, transformou-se numa armadilha. O deslizar de pé na madeira do chão fez seu coração disparar. Antes que pudesse sair, a porta se abriu abruptamente e André entrou, iluminado pela luz tênue que filtrava do lustre. Ele parecia um príncipe sombrio, e Beatriz sentiu o rubor subir ao rosto. Beatriz? A voz dele tinha um tom familiar, mas também um peso que fez a atmosfera tremer. Você encontrou alguma coisa? Ela segurou a foto como se fosse um vidro quebrado. Esta é a minha mãe, balbuciou, tentando manter a voz firme. André se aproximou, o sorriso desvanecendo da face. Ele pareceu surpreso, mas também preocupado. Ela era uma pessoa incrível, disse ele, os olhos escurecendo. Nós tínhamos um futuro. Ele hesitou, como se estivesse pensando em alguma palavra que poderia mudar tudo. O silêncio se estendeu como um fio tenso. Beatriz sentiu o frio na espinha se intensificar. Que futuro? O que você sabe sobre ela? A cada pergunta, o nó em sua garganta aumentava. André olhou para o chão, as mãos se esticando para a mesa de madeira. Eu não queria que você fosse envolvida. Havia promessas feitas, promessas que deveriam permanecer no passado. Um grito distante cortou o ar, e Beatriz quase pulou. Vindo da sala principal, um clamor ensurdecedor fez a realidade se precipitar. O que estava acontecendo? Sem esperar, Beatriz girou a maçaneta e saiu da biblioteca, André logo atrás. A festa, que era um mar de risos e glamour, agora estava em caos, gritos misturados com música ensurdecedora. Uma figura desabou no chão, e uma mulher, com um vestido deslumbrante, estava agachada ao lado, seu rosto pálido em choque. Beatriz se aproximou, inquieta. Ao puxar a cabeça de alguém, seus olhos se arregalaram. Era Clara, uma conhecida da fotografia, envolvida em uma briga. Alguém chamou a polícia, gritou uma voz no fundo, enquanto outros se afastavam, murmurando. Olhando ao redor, Beatriz notou André, que estava em silêncio, congelado. Ele estava pálido e a tensão em seus ombros se tornava palpável. Isso não é o que parece, disse ele para si mesmo. Mas Beatriz sentiu a gravidade na sua voz. Aproximou-se dele, perdendo o medo. André, o que está acontecendo? Ele girou a cabeça, o olhar uma tempestade, e revelou. Clara, ela descobriu tudo. A revelação atingiu como um soco. O que exatamente Clara havia descoberto? Estava claro que o glamour da festa escondia algo sombrio e profundo. Descobriu o quê? Perguntou Beatriz, a tensão arrebatando seu corpo. O olhar de André carregava um avisai, um sinal de aviso. Os segredos que pretendíamos esconder, os que envolvem você e sua mãe. Abaixando o olhar para o chão, a angústia transbordou. Antes que pudesse processar tudo, um estrondo ecoou, e o vidro da janela ao fundo se quebrou.
A gritaria aumentou e uma sombra se movia na escuridão. Algo terrível estava à espreita na noite. Beatriz sentiu que o chão estava ruindo sob seus pés. O mundo ao seu redor, o bilionário sedutor, sua mãe, tudo havia se entrelaçado numa teia de enganoso glamour e segredos. Era como se a verdade que antes estava ocultada nas sombras tivesse encontrado um modo de emergir e, com ela, os perigos que ela ainda não conseguia compreender. As mãos de Beatriz tremiam, mas a determinação crescia. Era hora de enfrentar não apenas André, mas os segredos que a perseguiam. E a chuva continuava a cair, caindo como lágrimas incontroláveis sobre os rostos chocados e confusos que agora ficavam em volta dela. Beatriz estava em pé, paralisada com a revelação de André, quando a atmosfera virou uma tempestade. O vidro da janela estilhaçou-se em um barulho ensurdecedor, e um grito cortou o ar. O caos se instaurou na festa. Os convidados correram em direções opostas, e a música de fundo virou um eco distante. André, com a expressão pálida, olhou para Beatriz, sua mão se estendendo como se quisesse tocá-la. Nós precisamos sair daqui. Sua voz tremia e Beatriz sentiu o coração disparar. O que quer que tivesse sido revelado, a urgência no olhar dele deixava claro que a situação era crítica. Antes que pudesse responder, outra pessoa entrou na sala, deslumbrante, mas com um olhar de desespero. Era Clara, com uma marca vermelha no rosto onde alguém a havia empurrado. Ela apontou para eles, seus olhos flamejantes. Vocês, eu sei tudo. Não adianta esconder mais. A frase se espalhou como um incêndio pela multidão. Os murmúrios aumentaram, misturando-se com a confusão da festa. O que você sabe? Beatriz perguntou, a voz saindo mais baixa do que esperava. A palpitação em seu peito tornou-se quase dolorosa. Sobre você e sua mãe. O que André tinha com ela? Clara gritou, sua respiração descontrolada. Ele não é quem você pensa que é. O que você quer dizer com isso? Beatriz desafiou, um misto de medo e raiva a tomando. O olhar de Clara fugiu, como se estivesse revivendo um pesadelo. Eu sei do que ele fez. Eu vi. Clara gesticulou, o drama em seu tom, enquanto André a fitava intensamente. Há um poder nas palavras dela, um peso. As pessoas começaram a se juntar, olhares de julgamento atravessando Beatriz como facas. Cale a boca. André gritou. Sua voz era uma mistura de raiva e desespero, mas havia um traço de algo mais. Medo. Por quê? Porque você teme que a verdade venha à tona? Você pode enganá-los, mas não a mim. Clara desafiou, e a tensão no ar era palpável. E aí, em um segundo que pareceu uma eternidade, tudo aconteceu. Um homem apareceu, saindo das sombras. Alto, encapuzado, e seus olhos eram frios, quase elétricos. Ele se aproximou, segurando algo, uma câmera. Eu tenho tudo gravado. E isso não vai acabar bem para você, André. Um sussurro cortou a fala dos convidados. Beatriz ficou paralisada ao ouvir as palavras. O que mais você esconde? Uma onda de desespero a invadiu, como se as paredes estivessem se fechando ao seu redor. Cada nova revelação era um golpe. Uma chantagem, uma traição. Você não é nada além de um ladrão de sonhos. O homem disse, sua voz cortante, enquanto todos os olhares se voltavam para André. O magnata, que parecia indestrutível, estava agora em uma rede de mentiras que começaram a despencar. André, um sorriso nervoso pulsando nos lábios, revidou. Você não deveria estar aqui.
Acha que pode me parar? Mas a bravura se desvanecia, e Beatriz sentiu o desespero crescer. Eu sei onde você esteve, gritou o homem, finalmente revelando sua identidade. Eu sou o filho da mulher que perdeu tudo por sua causa. Você destruiu a vida da minha família. O salão congelou. Um silêncio profundo tomou conta da cena. Beatriz estava em choque. O que isso significava? Todas aquelas ligações, aquelas promessas quebradas, era tudo um iceberg encoberto. Uma verdade tão profunda que ameaçava afundar tudo. André parecia ter envelhecido anos em questão de minutos. Não é assim que as coisas funcionam. Mas todos os olhos estavam fixos nele. Beatriz e Clara, juntas, compartilhando um momento de percepção. O que mais havia sido escondido? O que mais André tinha feito? A chuva caía lá fora, e Beatriz sentiu que a noite não apenas marcara sua vida, mas havia se tornado o primeiro ato de um drama que ela estava prestes a desvendar. A confusão se intensificou, e no fundo de seu ser, a sede por respostas pulsava. Qual era a verdade sobre sua mãe? Quem era realmente André, aquele homem com o sorriso sedutor? Desesperada para descobrir, Beatriz fixou seu olhar em André, enquanto cada vez mais segredos pareciam emaranhar-se, criando uma teia complexa que agora aprendia. E tudo poderia mudar com uma única palavra. Beatriz estava em choque, e o tempo parecia estagnar. A revelação de Clara ecoava na mente dela como um trovão. A verdade sobre sua mãe e André. O murmúrio da multidão ficou distante, e Beatriz sentiu a pressão aumentar em seu peito. As palavras de Clara transformaram o caos ao redor em um cenário surreal, onde cada rosto se tornava uma máscara de espanto. André, que antes era um símbolo de poder e sedução, agora parecia apenas um homem perdido em um mar de mentiras. A torrente de emoções fez com que suas mãos tremessem. Ao tentar se justificar. Clara, você não entende. Sua voz saía entrecortada, mas o olhar aflito dele não fazia sentido com a imagem do homem bem-sucedido que Beatriz conhecia. Não entendo. Você destruiu vidas, André. Clara retrucou, a voz ecoando nas paredes da luxuosa sala. Beatriz percebeu que cada palavra de Clara era como um tiro em um balão de ar, estourando as promessas e segredos que existiam entre os três. Mas algo não parecia certo. No fundo, uma dúvida crescente surgia. Como toda essa confusão tinha partido de sua mãe. O homem encapuzado, que havia surgido do nada, deu um passo à frente. Os olhos frios e com raiva pareciam prender todos na sala em um estado de alerta. Você não pode escapar do seu passado, André. Ele disse, cada palavra carregada com uma força que cortava o ar. E Beatriz, sua mãe, pode ser a chave para tudo isso. A revelação feita pelo homem foi como um punhal. A ideia de que a vida da mãe dela estava entrelaçada com o enigma de André provocou uma onda de dor que Beatriz não pôde ignorar. O que você está dizendo? Perguntou ela, forçando a voz a sair mais firme do que se sentia. O burburinho ao redor parecia se calar, todos os olhares fixos nela. O homem retirou o capuz, revelando um rosto familiar, mas com um olhar de dano profundo. Eu sou Miguel, filho de Ana, a mulher que André deixou para morrer. Ele ofendeu, a raiva pulsando de seus olhos. Beatriz sentiu se formar em seu estômago. Ana, esse nome fazia parte dos sussurros dolorosos de sua infância. Mas antes que Beatriz pudesse processar a informação, um estrondo mais alto soou do lado de fora. A porta principal se abriu com força e uma equipe da polícia entrou.
O caos se instaurou novamente. Risos e gritos tornaram-se uma confusão animada, enquanto todos os convidados tentavam escapar ou se esconder. "Isso aqui é um assalto!" Alguém gritou. As palavras fizeram o ar ficar pesado. André hesitou e, por um instante, o poder que tinha parecia evaporar. Não, não pode ser!" Ele balbuciou, olhando fixamente para Miguel, como se esperasse que ele pudesse desmentir a verdade fatídica que começava a emergir. Beatriz estava completamente paralisada. Ela queria entender, queria saber o que realmente estava acontecendo, mas a visão de Miguel reclamando suas verdades e a polícia invadindo o espaço era demais. O que mais poderia vir à tona? O que mais André havia escondido? Uns agentes começaram a agitar os convidados, perguntando o que estava acontecendo. A música alta agora se transformou em gritos desesperados e risos nervosos. André, que antes parecia ser o mestre daquela noite, agora se tornava o alvo. O charme estava se dissipando e a verdade, uma verdade que ninguém poderia conter, estava prestes a ser exposta. "Miguel, por favor, você não tem ideia do que está fazendo!" André gritou, sua voz cheia de vulnerabilidade, quebrando o exterior de poderosa indiferença. Mas para Beatriz, ficou claro que a defesa de André era apenas uma sombra de seus próprios medos. "Estou revelando a verdade, André." Miguel respondeu, seu olhar incandescente de determinação. "E você não pode mais escapar." E naquele instante, quando a polícia se aproximou e a tensão atingiu o ápice, algo dentro de Beatriz mudou. Um poder que ela não sabia que tinha se acendeu. A noite tinha se transformado em um turbilhão, e no centro dele, ela percebeu que talvez a chave para se libertar das correntes do passado estava em suas próprias mãos. "Espere!" Beatriz gritou, tomando uma decisão. O mundo ao seu redor parecia se desintegrar, e a coragem tomou conta de sua voz. Se ela não tomasse as rédeas agora, os segredos continuariam a dominá-la. Estava na hora de ter verdades frente a frente. Mas diante dela, uma série de perguntas surgiram. O que mais estava escondido? E mais importante, o que realmente era André no fundo? Enquanto os olhares se voltavam para ela, algo dentro dela gritava por respostas. Ela precisava saber, e a noite ainda estava longe de acabar. Beatriz estava em choque, e o tempo parecia estagnar. A revelação de Clara ecoava na mente dela como um trovão. A verdade sobre sua mãe e André. O murmúrio da multidão ficou distante, e Beatriz sentiu a pressão aumentar em seu peito. As palavras de Clara transformaram o caos ao redor em um cenário surreal, onde cada rosto se tornava uma máscara de espanto. André, que antes era um símbolo de poder e sedução, agora parecia apenas um homem perdido em um mar de mentiras. A torrente de emoções fez com que suas mãos tremessem ao tentar se justificar. "Clara, você não entende." Sua voz saía entrecortada, mas o olhar aflito dele não fazia sentido com a imagem do homem bem-sucedido que Beatriz conhecia. "Não entendo? Você destruiu vidas, André." Clara retrucou, a voz ecoando nas paredes da luxuosa sala. Beatriz percebeu que cada palavra de Clara era como um tiro em um balão de ar, estourando as promessas e segredos existentes entre os três. Mas algo não parecia certo. No fundo, uma dúvida crescente surgia. Como toda essa confusão tinha partido de sua mãe? O homem encapuzado que havia surgido do nada deu um passo à frente. Os olhos frios e raivosos pareciam prender todos na sala em um estado de alerta. "Você não pode escapar do seu passado, André," ele disse. Cada palavra carregada com uma força que cortava o ar. E Beatriz,
Sua mãe pode ser a chave para tudo isso. A revelação feita pelo homem foi como um punhal. A ideia de que a vida da mãe dela estava entrelaçada com o enigma de André provocou uma onda de dor que Beatriz não pôde ignorar. "O que você está dizendo?" perguntou ela, forçando a voz a sair mais firme do que se sentia. O burburinho ao redor parecia se calar, todos os olhares fixos nela. O homem retirou o capuz, revelando um rosto familiar, mas com um olhar de dano profundo. "Eu sou Miguel, filho de Ana, a mulher que André deixou para morrer." Ele ofendeu, a raiva pulsando de seus olhos. Beatriz sentiu um vazio se formar em seu estômago. Ana, esse nome fazia parte dos sussurros dolorosos de sua infância. Mas antes que Beatriz pudesse processar a informação, um estrondo mais alto soou do lado de fora. A porta principal se abriu com força e uma equipe da polícia entrou. O caos se instaurou novamente. Risos e gritos tornaram-se uma confusão, enquanto todos os convidados tentavam escapar ou se esconder. "Isso aqui é um assalto!" alguém gritou. As palavras fizeram o ar ficar pesado. André hesitou, e por um instante o poder que tinha parecia evaporar. Não, não pode ser, ele balbuciou, olhando fixamente para Miguel, como se esperasse que ele pudesse desmentir a verdade fatídica que começava a emergir. Beatriz estava completamente paralisada. Ela queria entender, queria saber o que realmente estava acontecendo. Mas a visão de Miguel reclamando suas verdades e a polícia invadindo o espaço era demais. O que mais poderia vir à tona? O que mais André havia escondido? Uns agentes começaram a agitar os convidados, perguntando o que estava acontecendo. A música alta agora se transformou em gritos desesperados e risos nervosos. André, que antes parecia ser o mestre daquela noite, agora se tornava o alvo. O charme estava se dissipando, e a verdade, uma verdade que ninguém poderia conter, estava prestes a ser exposta. "Miguel, por favor, você não tem ideia do que está fazendo", André gritou, sua voz cheia de vulnerabilidade, quebrando o exterior de poderosa indiferença. Mas para Beatriz ficou claro que a defesa de André era apenas uma sombra de seus próprios medos. "Estou revelando a verdade, André", Miguel respondeu, seu olhar incandescente de determinação. "E você não pode mais escapar." E naquele instante, quando a polícia se aproximou e a tensão atingiu o ápice, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora veio do lado de fora. A porta da frente voou em pedaços, lâminas de metal voando em todas as direções. A sala inteira congelou em um instante de horror. Os convidados gritavam, se jogando ao chão, enquanto André puxava Beatriz para perto de si, seus olhos arregalados de pavor. Mas a explosão não era apenas um acidente. Uma figura encapuzada apareceu através da poeira e da fumaça, erguendo uma arma com precisão. Tudo acabou. A voz era fria, carregada de um ódio palpável. Era o prenúncio do verdadeiro caos. No meio da confusão, Beatriz olhou para André, buscando respostas. Mas o homem que parecia ter todas as respostas agora estava tão perdido quanto ela. A imagem de Miguel, agora rígido como uma pedra, refletia o mesmo desespero. "A verdade está em jogo, André. A verdade que você não pode esconder mais", ele gritou. A adrenalina pulsava nas veias de Beatriz, e algo dentro dela começou a se acender. O que estava em jogo? O que mais André havia escondido?
o que Miguel realmente sabia. Enquanto o som de sirenes se aproximava e o pânico se espalhava, Beatriz percebeu que tudo o que conhecia até aquele momento poderia ser uma grande mentira. Ela precisava descobrir a verdade e estava prestes a se tornar parte de um jogo muito maior. O tempo parecia parar quando a figura encapuzada olhou para ela. Diga-me o que você sabe. E Beatriz entendeu que a revelação da verdade estava apenas começando. Beatriz estava paralisada e o tempo parecia estagnar. A figura encapuzada olhava fixamente para ela. A pressão no ar era quase palpável. Diga-me o que você sabe. A voz fria dela cortou o caos da festa. Beatriz sentiu um arrepio correr pela espinha, mas algo dentro dela acendeu uma chama de coragem. O que você quer saber? Ela respondeu, tentando controlar a voz trêmula. André, ao seu lado, parecia completamente perdido, e Miguel emanava uma raiva que fervia, prestes a explodir. As pessoas ao redor estavam incrédulas. Ainda se recuperando do último incidente, mas Beatriz sabia que o que estava prestes a acontecer era muito maior. Sobre a verdade, sobre quem você realmente é, Beatriz. A encapuzada puxou a máscara do rosto, revelando uma fisionomia familiar. Beatriz ficou horrorizada. Era a irmã de Clara, Ana. Vocês me deixaram de fora, mas eu sei tudo. A revelação foi um soco no estômago de Beatriz. Ana não estava morta. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Ela perguntou, sentindo o pânico crescer. Ana não tinha aparecido desde o acidente que havia destruído suas vidas. Um misto de alívio e confusão a dominou. Você precisa entender, Beatriz. Seu passado não é o que você pensa que é. Sua mãe, ela não era a pessoa boa que você acredita. As palavras dela caíram como bombas. O que estava acontecendo? O glamour da festa havia desaparecido, deixando apenas a verdade crua. O foco da multidão estava agora em Beatriz, que lutava contra o turbilhão de emoções. A luz do lustre piscou, e antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de luz e som irrompeu da porta dos fundos. Um grupo de homens armados invadiu o salão. Gritos e murmúrios ecoaram enquanto as pessoas tentavam se esconder. Beatriz se sentiu como se estivesse em um filme de ação. Todos no chão, ordenou um dos intrusos, enquanto as almas corriam aterrorizadas. André agarrou Beatriz pela mão, puxando-a para o lado. Mas Ana não hesitou. Vocês não podem me impedir. Ela se adiantou, enfrentando os invasores. Um tiro ressoou, e o tempo pareceu parar novamente. O corpo de Ana caiu no chão, como se tudo houvesse desacelerado. O rosto de Beatriz se contorceu em dor. Ana, não! Ela gritou. Mas o lamento só fez o desespero aumentar. Os intrusos estavam agora em posição, as armas apontadas com precisão. Miguel, em um momento de desespero, também avançou. O que você fez, André? Qual é o seu envolvimento nisso? A pergunta ecoou, tragicamente. Beatriz olhou para André. Suas mãos tremiam. A conferência de seus sentimentos a consumiu. André, o que você sabe sobre isso? Sobre minha mãe? O que aconteceu com Ana? Ele parecia estar em choque, mas suas palavras não saíram. O tiroteio aumentava lá fora, e a voz da polícia soava ao longe. Clima de conflito se instalou. Enquanto tentava juntar as peças daquela noite de terror, uma verdade gritante surgiu em sua mente. Não era apenas a vida dela que estava em jogo, era a vida de todos ali presentes.
Beatriz percebeu que a noite não tinha apenas ameaçado seu futuro, mas havia se tornado um campo de batalhas entre verdades que ela preferiria nunca conhecer. Uma epifania a atingiu. A verdade pode muito bem destruir todos nós. Ela gritou, sentindo cada palavra enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. E então, por um instante, tudo ficou em silêncio. Esse momento de calma antes da tempestade fez com que o mundo ao redor se dissolvesse. Beatriz percebeu que, independente do que acontecesse ali, a única maneira de desvendar os mistérios que cercavam. Sua vida era se unindo aos que a rodeavam ou se perdendo para sempre nos segredos que estavam prestes a eclodir. As luzes voltaram a piscar e o confronto iminente se tornava real. O que viria a seguir? E mais importante, quem sairia vivo desse pesadelo? A única certeza que ela tinha era: tudo estava prestes a mudar, talvez para sempre. Beatriz estava paralisada e o tempo parecia estagnar. A figura encapuzada olhava fixamente para ela. A pressão no ar era quase palpável. Diga-me o que você sabe. A voz dela cortou o caos da festa. Beatriz sentiu um arrepio correr pela espinha, mas algo dentro dela acendeu uma chama de coragem. O que você quer saber? Ela respondeu, tentando controlar a voz trêmula. André, ao seu lado, parecia completamente perdido, e Miguel emanava uma raiva que fervia, prestes a explodir. As pessoas ao redor estavam incrédulas, ainda se recuperando do último incidente. Mas Beatriz sabia que o que estava prestes a acontecer era muito maior. Sobre a verdade, sobre quem você realmente é, Beatriz. A encapuzada puxou a máscara do rosto, revelando uma fisionomia familiar. Beatriz ficou horrorizada. Era Ana, a irmã de Clara. Vocês me deixaram de fora, mas eu sei tudo. A revelação foi um soco no estômago de Beatriz. Ana não estava morta. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Ela perguntou, sentindo o pânico crescer. Ana não tinha aparecido desde o acidente que havia destruído suas vidas. Um misto de alívio e confusão a dominou. Você precisa entender, Beatriz. Seu passado não é o que você pensa que é. Sua mãe, ela não era a pessoa boa que você acredita. As palavras dela caíram como bombas. O que estava acontecendo? O glamour da festa havia desaparecido, deixando apenas a verdade crua. O foco da multidão estava agora em Beatriz, que lutava contra o turbilhão de emoções. A luz do lustre piscou, e antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de luz e som irrompeu da porta dos fundos. Um grupo de homens armados invadiu o salão. Gritos e murmúrios ecoaram, enquanto as pessoas tentavam se esconder. Beatriz se sentiu como se estivesse em um filme de ação. Todos no chão, ordenou um dos intrusos, enquanto as almas corriam aterrorizadas. André agarrou Beatriz pela mão, puxando-a para o lado. Mas Ana não hesitou. Vocês não podem me impedir. Ela se adiantou, enfrentando os invasores. Um tiro ressoou e o tempo pareceu parar novamente. O corpo de Ana caiu no chão, como se tudo houvesse desacelerado. O rosto de Beatriz se contorceu em dor. Ana, não! Ela gritou. Mas o lamento só fez o desespero aumentar. Os intrusos estavam agora em posição, as armas apontadas com precisão. Miguel, em um momento de desespero, também avançou. O que você fez? André, qual é o seu envolvimento nisso? A pergunta ecoou tragicamente. Beatriz olhou para André. Suas mãos tremiam. A conferência de seus sentimentos a consumiu.
André, o que você sabe sobre isso? Sobre minha mãe? O que aconteceu com Ana? Ele parecia estar em choque, mas suas palavras não saíram. O tiroteio aumentava lá fora e a voz da polícia soava ao longe. Um clima de conflito se instalou. Enquanto tentava juntar as peças daquela noite de terror, uma verdade gritante surgiu em sua mente. Não era apenas a vida dela que estava em jogo, era a vida de todos ali presentes. Beatriz percebeu que a noite não tinha apenas ameaçado seu futuro, mas havia se tornado um campo de batalha entre verdades que ela preferiria nunca conhecer. Uma epifania a atingiu. A verdade pode muito bem destruir todos nós, ela gritou, sentindo cada palavra enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Uma onda de silêncio tomou conta assim que ela pronunciou aquelas palavras. O invasor que atirou em Ana olhou para Beatriz e, por um momento, a atenção dele pareceu desviar de seus companheiros. Um sorriso torto se desenhou em seu rosto. Você não sabe de nada, Beatriz. Sua mãe estava profundamente envolvida nisso tudo. Ela era a verdadeira cabeça da operação. As palavras dele cortaram na mente de Beatriz, como se um fogo tivesse se acendido dentro dela. O que isso significava? A mente dela girava, um turbilhão de possíveis significados sem conseguir se fixar em nenhum. André estava parado, atônito, e Miguel parecia tão perdido quanto ela. Isso não pode ser verdade. A voz de Miguel saiu como um grito de desespero e incredulidade. Mas o olhar firme do homem disse o contrário. Achava que só você tinha segredos, não é? Infelizmente, você herdou mais do que só os traços. De beleza da sua mãe, o tempo parecia detonar em 1000 pedaços. Beatriz precisava entender, mas a cena ficou confusa. O que mais sua mãe havia escondido? E André? O que ele sabia sobre essa operação? Freneticamente, a adrenalina encobria sua culpa, enquanto os invasores continuavam se movendo, criando um cenário de pânico. As sirenes da polícia se tornaram mais audíveis. O ar parecia denso e abafado, e de repente, tudo parecia possível. A sala estava numa confusão. A luta entre a verdade e a mentira agora se desenrolando sob o olhar de todos. E a verdade era agora uma faca afiada pairando sobre suas cabeças, pronta para cair. Beatriz sentiu sua respiração acelerar, e um único pensamento predominou. A mesma mulher que ela tinha idolatrado por toda a sua vida poderia, na verdade, ter se envolvido em algo que poderia destruir tudo, o que ainda estava oculto sob o véu do passado. A noite ainda estava longe de acabar, e a pergunta que restava ressoava em seu coração. Quem realmente era ela e o que mais estaria preparado para emergir das sombras? Beatriz estava paralisada, e o tempo parecia estagnar. A figura encapuzada olhava fixamente para ela. A pressão no ar era quase palpável. Diga-me o que você sabe. A voz dela cortou o caos da festa. Beatriz sentiu um arrepio correr pela espinha, mas algo dentro dela acendeu uma chama de coragem. O que você quer saber? Ela respondeu, tentando controlar a voz trêmula. André, ao seu lado, parecia completamente perdido, e Miguel emanava uma raiva que fervia, prestes a explodir. As pessoas ao redor estavam incrédulas, ainda se recuperando do último incidente. Mas Beatriz sabia que o que estava prestes a acontecer
era muito maior. Sobre a verdade, sobre quem você realmente é, Beatriz. A encapuzada puxou a máscara do rosto, revelando uma fisionomia familiar. Beatriz ficou horrorizada. Era Ana, a irmã de Clara. Vocês me deixaram de fora, mas eu sei tudo. A revelação foi um soco no estômago de Beatriz. Ana não estava morta. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Ela perguntou, sentindo o pânico crescer. Ana não tinha aparecido desde o acidente que havia destruído suas vidas. Um misto de alívio e confusão a dominou. Você precisa entender, Beatriz. Seu passado não é o que você pensa que é. Sua mãe, ela não era a pessoa boa que você acredita. As palavras dela caíram como bombas. O que estava acontecendo? O glamour da festa havia desaparecido, deixando apenas a verdade crua. O foco da multidão estava agora em Beatriz, que lutava contra o turbilhão de emoções. A luz do lustre piscou, e antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de luz e som irrompeu da porta dos fundos. Um grupo de homens armados invadiu o salão. Gritos e murmúrios ecoaram enquanto as pessoas tentavam se esconder. Beatriz se sentiu como se estivesse em um filme de ação. Todos no chão, ordenou um dos intrusos, enquanto almas corriam aterrorizadas. André agarrou Beatriz pela mão, puxando-a para o lado, mas Ana não. Hesitou. Vocês não podem me impedir. Ela se adiantou, enfrentando os invasores. Um tiro ressoou e o tempo pareceu parar novamente. O corpo de Ana caiu no chão, como se tudo houvesse desacelerado. O rosto de Beatriz se contorceu em dor. Ana, não, ela gritou. Mas o lamento só fez o desespero aumentar. Os intrusos estavam agora em posição, as armas apontadas com precisão. Miguel, em um momento de desespero, também avançou. O que você fez, André? Qual é o seu envolvimento nisso? A pergunta ecoou tragicamente. Beatriz olhou para André. Suas mãos tremiam. A conferência de seus sentimentos a consumiu. André, o que você sabe sobre isso? Sobre minha mãe? O que aconteceu com Ana? Ele parecia estar em choque, mas suas palavras não saíram. O tiroteio aumentava lá fora e a voz da polícia soava ao longe. Um clima de conflito se instalou. Enquanto tentava juntar as peças daquela noite de terror, uma verdade gritante surgiu em sua mente. Não era apenas a vida dela que estava em jogo. Era a vida de todos ali presentes. E aí, algo inesperado aconteceu. O queixo de André caiu, e ele se virou para Beatriz, seus olhos arregalados de horror. Não pode ser. Você não sabia? Sabia do quê? Beatriz gritou, o coração acelerando. O caos à sua volta desapareceu, enquanto a tensão nessa palavra a envolvia. Você é filha dele. Ele apontou para o homem encapuzado, que estava prestes a disparar. O homem que sua mãe traiu. Ele é seu pai. As palavras atingiram Beatriz, como um golpe. Ela sentiu a terra sob seus pés tremer. O quê? Como? Como pode ser? A revelação veio como um relâmpago. As memórias misturadas da infância chegaram como fantasmas, e todas as mentiras que havia acreditado agora desmoronavam. Ela olhou para o homem, que agora tinha um semblante conhecido. O olhar que antes era apenas medo, agora era confuso, refletindo uma dor antiga. Beatriz percebeu que estava cercada por uma rede de mentiras, que envolvia não apenas a sua mãe, mas seus próprios laços de sangue. Você não pode acreditar nele, Beatriz. Miguel gritou, lutando contra o que parecera uma revelação. Ele só quer te manipular. Ele não é seu pai. Beatriz estava em frenesi. As peças desse quebra-cabeça cheias de segredos
começaram a se encaixar. Mas com cada nova revelação, mais perguntas surgiam. O que mais sua mãe estivera escondendo? Que tipo de vida ela realmente vivera? Ela precisava de respostas. O intruso começou a se mover novamente, armando-se para disparar. Basta. Todos se calem. A verdade não importa. O que importa é que agora vocês estão aqui e não sairão vivos. Antes de Beatriz voltar a pensar, a cena explodiu em um turbilhão de gritos e tiro. E um novo terror se aproximava. Haviam segredos covardes na sala, e a verdade estava prestes a derrubá-los todos. Os rostos conhecidos se tornaram estranhos, cada um escondendo verdades que ela agora precisava desvendar. O coração de Beatriz batia acelerado enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Uma pergunta permanecia: o que mais seu passado estava escondendo? E quem mais estava disposto a tudo para manter essas verdades enterradas? A noite estava longe de acabar e o verdadeiro jogo apenas começava. Beatriz estava paralisada e o tempo parecia estagnar. A figura encapuzada olhava fixamente para ela. A pressão no ar era quase palpável. Diga-me o que você sabe. A voz dela cortou o caos da festa. Beatriz sentiu um arrepio correr pela espinha, mas algo dentro dela acendeu uma chama de coragem. O que você quer saber? Ela respondeu, tentando controlar a voz trêmula. André, ao seu lado, parecia completamente perdido, e Miguel emanava uma raiva que fervia, prestes a explodir. As pessoas ao redor estavam incrédulas, ainda se recuperando do último incidente. Mas Beatriz sabia que o que estava prestes a acontecer era muito maior. Sobre a verdade, sobre quem você realmente é, Beatriz. A encapuzada puxou a máscara do rosto, revelando uma fisionomia familiar. Beatriz ficou horrorizada. Era Ana, a irmã de Clara. Vocês me deixaram de fora, mas eu sei tudo. A revelação foi um soco no estômago de Beatriz. Ana não estava morta. Como você pode estar aqui? O que aconteceu com você? Ela perguntou, sentindo o pânico crescer. Ana não tinha aparecido desde o acidente que havia destruído suas vidas. Um misto de alívio e confusão a dominou. Você precisa entender, Beatriz. Seu passado não é o que você pensa que é. Sua mãe, ela não era a pessoa boa que você acredita. As palavras dela caíram como bombas. O que estava acontecendo? O glamour da festa havia desaparecido, deixando apenas a verdade crua. O foco da multidão estava agora em Beatriz, que lutava contra o turbilhão de emoções. A luz do lustre piscou e antes que pudesse perguntar mais, uma explosão de luz e som irrompeu da porta dos fundos. Um grupo de homens armados invadiu o salão. Gritos e murmúrios ecoaram enquanto as pessoas tentavam se esconder. Beatriz se sentiu como se estivesse em um filme de ação. Todos no chão, ordenou um dos intrusos, enquanto almas corriam aterrorizadas. André agarrou Beatriz pela mão, puxando-a para o lado. Mas Ana não hesitou. Vocês não podem me impedir. Ela se adiantou, enfrentando os invasores. Um tiro ressoou, e o tempo pareceu parar novamente. O corpo de Ana caiu no chão, como se tudo houvesse desacelerado. O rosto de Beatriz se contorceu em dor. Ana, não! Ela gritou, mas o lamento só fez o desespero aumentar. Os intrusos estavam agora em posição, as armas apontadas com precisão. Miguel, em um momento de desespero, também avançou. O que você fez, André? Qual é o seu envolvimento nisso? A pergunta ecoou tragicamente. Beatriz olhou para André. Suas mãos tremiam. A conferência de seus sentimentos a consumiu. André, o que você sabe sobre isso? Sobre minha mãe? O que aconteceu com Ana?
Ele parecia estar em choque, mas suas palavras não saíram. O tiroteio aumentava lá fora e a voz da polícia soava ao longe. Um clima de conflito se instalou. Enquanto tentava juntar as peças daquela noite de terror, uma verdade gritante surgiu em sua mente. Não era apenas a vida dela que estava em jogo. Era a vida de todos ali presentes. E aí algo inesperado aconteceu. O queixo de André caiu e ele se virou para Beatriz, seus olhos arregalados de horror. Não pode ser, você não sabia. Sabia do quê? Beatriz gritou, o coração acelerando. O caos à sua volta desapareceu, enquanto a tensão nessa palavra a envolvia. Você é filha dele. Ele apontou para o homem encapuzado, que estava prestes a disparar. O homem que sua mãe traiu. Ele é seu pai. As palavras atingiram Beatriz como um golpe. Ela sentiu a terra sob seus pés tremer. O quê? Como? Como pode ser? A revelação veio como um relâmpago, as memórias misturadas da infância. Chegaram como fantasmas, e todas as mentiras que havia acreditado agora desmoronavam. Ela olhou para o homem, que agora tinha um semblante conhecido. O olhar que antes era apenas medo, agora era confuso, refletindo uma dor antiga. Beatriz percebeu que estava cercada por uma rede de mentiras, que envolvia não apenas a sua mãe, mas seus próprios laços de sangue. Você não pode acreditar nele, Beatriz, Miguel gritou, lutando contra o que parecia ser certo. Ele só quer te manipular. Ele não é seu pai. Beatriz estava em frenesi. As peças desse quebra-cabeça, cheias de segredos, começaram a se encaixar. Mas com cada nova revelação, mais perguntas surgiam. O que mais sua mãe havia escondido? Que tipo de vida ela realmente vivera? Ela precisava de respostas. O intruso começou a se mover novamente, armando-se para disparar. Basta, todos se calem. A verdade não importa. O que importa é que agora vocês estão aqui e não sairão vivos. Antes que Beatriz voltasse a pensar, a cena explodiu em um turbilhão de gritos e tiros. E um novo terror se aproximava. Haviam segredos covardes na sala, e a verdade estava prestes a derrubá-los todos. Os rostos conhecidos tornaram-se estranhos, cada um escondendo verdades que ela precisava desvendar. O coração de Beatriz batia acelerado, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. E então, antes que conseguisse reagir, a porta da entrada se abriu com um estrondo ensurdecedor. Uma figura conhecida apareceu. Beatriz não podia acreditar. Era sua mãe, mas não como ela lembrava. A mulher que havia conhecido estava coberta de cicatrizes e tremores. Para! A verdade é mais complexa do que todos vocês imaginam. O salão caiu em silêncio. A visão da mãe trazia um misto de alívio e angústia. Além do choque, uma onda de perguntas a inundou. O que sua mãe sabia? Qual era a verdade? E, acima de tudo, o que mais estava escondido sob o véu do passado? Naquele segundo, tudo se tornou ainda mais confuso. A luz da festa piscou, deixando a sala imersa em penumbra enquanto a revelação final pairava no ar. A noite estava longe de acabar, e a verdadeira luta pela verdade estava prestes a começar. Beatriz ficou boquiaberta, seu coração acelerado, enquanto a verdade despedaçava o ar ao seu redor. A visão de sua mãe, desgastada ou confusa, desafiava tudo o que ela havia acreditado por anos. Ela não estava apenas ali. A presença dela era uma tempestade que ameaçava arrasar o mundo que Beatriz conhecia. Eu fui forçada a me esconder. A verdade sobre nós é mais complexa do que todos podem imaginar, explicou sua mãe,
os olhos cheios de lágrimas. As palavras eram como facas, cortando a dor em um mar de confusão. Beatriz queria acreditar nela, mas tudo parecia um jogo de sombras. Os homens armados continuavam a gritar, mas essa realidade parecia tão distante. Quantas vidas você destruiu, mãe? Beatriz sussurrou, a voz embargada, com o tremor que a acompanhava. Naquela fração de segundo, a memória de risadas e memórias doces perdeu-se nas trevas. Miguel, ofegante, respirou fundo e ergueu a cabeça encarando André. Você pode nos explicar? O que mais você escondeu? As palavras dele estavam carregadas de uma expectativa pesada. O clima de desespero se intensificou e a tensão era palpável. Eu fiz o que era preciso, André respondeu, sua voz trêmula, quase implorando por compreensão. Mas Beatriz estava além disso. Preciso da verdade agora. Uma chamada distante da polícia soou no fundo, e o sussurro da multidão tornou-se um eco de surpresas e dúvidas. Beatriz sentia que tudo poderia desmoronar a qualquer momento. Ela olhou para Miguel e algo entre eles parecia brilhar por um breve instante. Havia uma chama de esperança em meio ao caos. Um dos intrusos olhou para eles, impaciente. Chega de conversa. Todos vocês vão pagar. E nesse momento, as portas se abriram novamente com um estrondo. A entrada da polícia parecia uma bênção e um desastre. As luzes da lanterna cortavam a escuridão como faca quente, iluminando os rostos aterrorizados. A tensão no ar tornou-se tão densa que Beatriz mal conseguia respirar. Todo mundo no chão. Uma voz ecoou, e as pessoas tomaram consciência da realidade. André e sua mãe se encararam, e Beatriz percebeu que ela precisava tomar as rédeas de sua vida. Não, o que está acontecendo? A voz dela tremeu, enquanto ela olhava para os novos rostos uniformizados. E então, em um momento de coragem, ela decidiu que não deixaria mais que os segredos governassem seus passos. Eu sou Beatriz. Minha mãe pode ter cometido erros, mas ela é minha família, gritou, enquanto as luzes da polícia piscavam ao redor. Olhando diretamente para Miguel, ela sentiu algo. Um impulso. Miguel, vamos juntos. As armas foram baixadas com a chegada da polícia, e com um esforço conjunto, todos começaram a se unir. A revelação dolorosa sobre sua mãe e as verdades ocultas sobre quem realmente eram os homens armados criaram uma atmosfera de união inesperada. Os laços sanguíneos estavam sendo moldados naquela noite, quando a poeira finalmente começou a assentar, e eles foram levados para fora do caos. Beatriz sentiu um alívio sutil. A verdade ainda estava pairando como uma sombra, mas ela tinha feito sua escolha. Olhou para sua mãe e, pela primeira vez, viu um vislumbre da mulher que ela queria ser. E então, enquanto a polícia os levava para a segurança, Beatriz sussurrou: Nós vamos superar isso, juntos. O coração dela pulsava com esperança e determinação. A jornada estava apenas começando, mas agora, mais do que nunca, a verdade seria sua companheira. Antes de se afastar, ela olhou para a câmera e sorriu. Se você nos acompanhou nesta loucura, precisa se inscrever agora no canal. Não perca as histórias que ainda vêm por aí. E, meu Deus, esmague o botão de like agora. Sua força nos ajuda a continuar. E me diga, o que você achou desse desfecho? Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo
com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta história. É hora de unir forças. Vamos fazer isso juntos.